Alô, galera do segundo ano da Johnson, professor Alfredo falando aqui. Esse vídeo, pessoal, eu estou fazendo para vocês. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre calor latente. Mas antes de falar de calor latente, vamos relembrar o que a gente já estudou sobre calor sensível, que é o outro tipo de calor que já tínhamos abordado em aula anterior. No calor sensível, vocês lembram que o corpo precisava receber ou ceder calor para que houvesse uma variação de temperatura, né? Houvesse variação de temperatura. No entanto, o corpo não sofria mudança de estado físico, apenas acontecia a mudança de temperatura. Ou seja, o calor sensível está relacionado à mudança de temperatura. Com o calor latente, vai ser justamente o contrário. Quando o gelo se transforma do estado sólido para o estado líquido, quando ele vira água, nós chamamos essa transformação, essa mudança de estado, de fusão. Então nós teríamos a fusão do gelo. Nessas condições, para que isso aconteça, é necessário que o gelo receba calor para que ele passe de uma temperatura menor para uma temperatura maior, para que haja a transformação do estado sólido para o estado líquido. No entanto, vai haver um determinado intervalo de tempo em que essa temperatura vai se manter constante e o gelo vai fazer a mudança de estado físico, enquanto essa temperatura se mantém constante. Ou seja, enquanto ele estiver recebendo o que nós chamamos de calor latente, que é o calor responsável pela mudança do estado físico do corpo, não vai haver mudança de temperatura. Não existe mudança de temperatura se o calor que o corpo está recebendo é um calor latente. Tá certo? Então, qual é a diferença do calor latente para o calor sensível? É que o calor latente é o calor que o corpo precisa receber ou ceder para mudar de estado físico. No caso aqui do gelo, ele tem que se transformar do estado sólido para o líquido, né? Então, durante um certo tempo, ele fica recebendo esse calor, mas nesse momento em que ele está recebendo o calor latente, não há mudança de temperatura, tá certo? Diferentemente do calor sensível, que era justamente o contrário. No calor sensível havia mudança de temperatura, porém não havia mudança de estado físico. Então, o calor latente está relacionado à mudança de estado físico. Já o calor sensível está relacionado à variação de temperatura. São dois tipos de calor diferentes. Então, pessoal, nós podemos dizer que o calor latente, também chamado de calor de formação, é a grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de massa de uma certa substância deve receber ou ceder para que haja mudança de fase. Ou seja, para essa substância passar do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso e vice-versa. Então, nós vamos ter diferentes tipos de calor latente, dependendo de qual mudança de estado físico nós vamos estar falando, tá certo? Dependendo da transformação de estado físico, nós vamos ter diferentes tipos de calor latente. O tipo de calor latente vai depender do tipo de mudança de estado físico. Por exemplo, se está acontecendo uma fusão, então vou precisar de calor latente de fusão, né? É o calor que ele é absorvido pelos corpos durante o processo de fusão. Ou seja, vai haver a transformação do sólido para o líquido. Vai haver ganho de calor. E isso a temperatura constante. Já se a mudança de estado for vaporização,
aí eu já preciso de um calor latente de vaporização. Então, dependendo da mudança de estado a que o corpo vai ser submetido, nós vamos ter um diferente tipo de calor latente. Agora, pessoal, como é que nós vamos quantificar essa quantidade de calor que o corpo vai receber para que aconteça essas transformações de estado? Através da forma do calor latente é que nós vamos fazer, né, essa quantificação do calor necessário para o corpo receber ou perder, dependendo da transformação de estado a que ele vai se submeter. Ok? Então, a formulazinha é Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, é geralmente dada em caloria ou em joule. M é a massa do corpo, tá certo? Ela é dada em grama ou quilograma. E o L é o calor latente, dependendo da transformação, nós vamos ter um LF, que seria um calor latente de fusão, ou um LV, por exemplo, um calor latente de vaporização. E ele é dado em caloria por grama ou joule por quilo. Pessoal, uma coisa importante para a gente gravar é que vamos supor que nós estamos diante de um processo de evaporação. Quando a água chega numa temperatura de 100 graus, vamos supor que ela está sendo aquecida, ela está com 50 graus. Quando ela chegar em 100 graus, ela vai começar a evaporar. E ela não vai mais mudar de temperatura enquanto toda a água que estiver sendo submetida a esse processo se transformar em vapor. Certo? Então, não vai haver mudança de temperatura enquanto toda a água líquida não se transformar em vapor no processo de vaporização. E isso acontece a temperatura constante de 100 graus Celsius. A mesma coisa na fusão. O gelo, enquanto o gelo não se transformar todinho em água, quando ele chegar na temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão, que a gente chama de ponto de fusão do gelo, então, enquanto não houver toda a transformação do gelo sólido em água no estado líquido, né, não vai haver mudança de temperatura. Ok? Isso é muito importante que vocês gravem, né? E isso é a característica principal do calor latente.